Estamos praticamente ao vivo, Jeanzinho. Certo, meu filho. Tá bom? E eu vou lá no YouTube e boto no seu grupo aí. A igreja está bem. Eu estou pregando em Filipenses, Jeanzinho, no domingo. Oh, coisa boa, rapaz. Livro maravilhoso, né? Rapaz, a carta é exemplar. Esse domingo agora eu fiquei muito impactado, porque eu cheguei no capítulo 2, e o versículo 1 até o 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre o andar de humildade, e aí ele dá o exemplo máximo de Jesus, né? Abriu mão da glória, se tornou humano, esvaziou. Fantástico, né? É fantástico. Lindo demais. Filipenses é lindo demais. Pronto, Jeanzinho, já estamos aqui no YouTube, já está tudo ok. Eu vou mandar o link. Pronto, Jeanzinho, já estamos aqui no YouTube, já está tudo ok. Eu vou mandar o link. Pronto, Jeanzinho, já estamos. Pronto, vou mandar o link aí para você, meu filho. Valeu, meu filho. Obrigado. Pronto. Olha o link aí, ó. Vou botar aqui nos grupos da igreja. Isso, vou mandar aqui para algumas pessoas. Bem. Muito bem. Estamos aí já mantendo contato. Ok. Mandar para o meu amado professor Duda. Sabe quem é Duda? Miranda? Não. Meu cunhado, rapaz. Ah, sim, tá certo. Professor Duda, Miranda. Vou trazê-lo aqui para falar. Ele também é especialista na doutrina das últimas coisas aí, rapaz. Muito bom. Olha aí, Paulo Henrique já conectou aqui, viu? É, Paulão aí. Nosso pastor Paulo, viu? Vai estar lá. Você vai lá para a posse, viu, meu filho? Vamos. Vou na hora. Pastor Paulo é gente boa. Gente tá lá. Boa. E é flamenguista, viu, Jean? Ixi, melhorou ainda. Flamengo pegou o ABC na Copa do Brasil. E seu coração, como é que vai ficar? Rapaz, você sabe que quando o Corinthians jogava com o América, eu torcia pelo América. Eu torcia pelo ABC. Mas é uma missão muito difícil, mas eu torcer pelo ABC. Tá certo. Do nordestino, né? Nordestino. Eu não sei se eu fui com você. Não fui com você, não, por a Corinthians e América. Eu fui com um menino lá do Bereano, rapaz. O pai dele pediu para eu levá-lo. Não sei se você lembra dele, Eugênio, o nome do menino. Lembro. O pai dele é Eugênio. Aí eu fui com esse menino, rapaz, com esse rapazinho, né? Eu encontrei ele, um rapagão, tá lá. É, rapaz. Olha aí, ó. Paulo Henrique quer marcar o OR para a gente jogar o OR, viu? Rapaz, o OR, você sabe que eu sou campeão, né? Irmã Eliana Torres, seja bem-vinda, irmã Eliana, irmã Ilza. E Paulo, vamos marcar esse OR aí o mais rápido possível, viu? É, verdade. E Paulo botou aqui, faz tempo que não conquista o mundo. Olha aí, Jean. Rapaz, é difícil mais conquistar com ele jogando, ele não vai conquistar, vai demorar mais ainda. Legal, boa noite, irmã Ilza, boa noite, irmãos. Daqui a 1 minuto nós vamos dar início com os irmãos amados que chegaram. Claudinha, a paz do Senhor, Claudinha. Seja muito bem-vindo, né? Para todos, quem quiser assistir, Cláudia coloca aí. Muito bem, Cláudia. Todos sejam muito bem-vindos. Você está aqui no canal Teologia Sem Mistério. Estamos aqui com o pastor Francisco Jean, pastor da Igreja Batista Candelária. Para nós, assim, é uma alegria muito grande receber esse servo, homem de Deus, que ama a palavra de Deus e busca, assim, o Senhor. Olha aí, estamos com o irmão Clodoaldo Farias, está chegando aqui. Irmão Clodoaldo, grande abraço. Você ainda não... É de Santa Cruz, meu amigo. Rapaz, seja bem-vindo dessa terra tão querida, rapaz. Eu fui em Santa Cruz com o pastor Jean, me levou, rapaz. Na verdade, quem me levou em Santa Cruz foi Manelzinho, meu querido Manelzinho. Eu fui lá, tivemos juntos. Ai, rapaz, fiquei na casa da sua sogra, Jean. É, muita gente boa, minha sogra. Uma bênção do céu. Acho que vocês ainda não eram nem casados. Você e a... Não. Tempo bom. Clodoaldo, prazer, viu, Clodoaldo? Muito prazer.
Olha aí, pastor Jean. A Girlei, minha esposa, está dizendo linda camisa. Tá, rapaz, realmente linda, viu? Amo minha esposa. Parabéns, meu amado. Tem que Me ser diga mesmo. aí, me diga onde foi que você comprou, que eu vou comprar uma dessa também, viu? Pai, foi Amada. Cláudia. Hã? Foi Cláudia que comprou. Ah, rapaz, nota 10, viu? Falar com Cláudia aí. Pai, Irmã não perguntar. Hélida, muito prazer recebê-la aqui também hoje à noite no canal. Todos bem-vindos. Prazer muito grande. A Hélida partilhou depois no grupo da igreja, viu, pastor Jean? Que amou o tempo da semana passada, foi muito abençoado, Amém. Amém. viu? E está aqui conosco. Então, louvado seja Deus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus continue sobre sua vida, sobre sua família. Esse aqui é o canal Teologia Sem Mistério. Ele tem o desafio de toda semana trazer um vídeo novo e uma entrevista com algum pastor, servo de Deus. Semana que vem nós já estamos organizando um encontro, ainda não vou dizer o nome aqui, mas durante a semana nós vamos estar divulgando, de um outro irmão que vai estar conosco aqui ministrando a palavra de Deus. Então, vocês que chegaram são muito bem-vindos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Muita coisa boa nós teremos aqui e você vai poder, além de dar um like, além de se inscrever, poder receber um conteúdo muito bom sobre a palavra de Deus, teológico, simples, de fácil entendimento e, como sempre o nosso amado Paulo diz aqui para nós, né? De maneira aplicável à vida. Então, tudo isso que nós vamos falar hoje aqui sobre Apocalipse, o grande desafio é aplicar à vida. Quem não conhece ainda, quem está aqui comigo é o pastor Francisco Jean. Pastor Francisco Jean, ele é servo de Deus, homem de Deus, casado, pai, futuramente vai ser vovô, né? Em nome de Jesus, né? E um homem que eu conheço aí quase, eu acho que se brincar, quase 30 anos aí de conhecer o pastor Jean, e uma característica muito clara, sempre firme e na palavra de Deus. Nunca vi nada na caminhada do Jean que atrapalhasse, que colocasse uma mancha na sua história tão bonita. Trabalhamos juntos durante vários anos no Colégio Bereano, e sempre quando nos encontramos é como se nós retomássemos a última conversa, com muito amor, crescimento e aprendizado mútuo. Então, pastor Francisco Jean, muito obrigado por estar aqui conosco, e nós vamos iniciar aqui nesse livro que eu sei que você ama, eu sei que você é apaixonado pela palavra de Deus, e o livro de Apocalipse, como eu disse na semana passada, você falou uma vez para mim no seminário, rapaz, eu vou ser especialista em Apocalipse, e realmente assim você tem se dedicado a esse livro durante todos esses anos, e tem sido um exemplo e um estímulo para a minha vida também. Pastor Jean, nós falamos na semana passada sobre vários temas, a importância do livro de Apocalipse, a beleza do livro de Apocalipse, a literalidade do livro de Apocalipse. E agora, esse final de conversa, agora nós vamos abordar alguns temas sobre algumas situações que acontecem no livro de Apocalipse e que nós não entendemos. E você que está aqui no canal, se quiser fazer uma pergunta, você faz uma pergunta que eu vou transmitir aqui ao vivo, a pergunta para o pastor Jean. Então, a primeira pergunta da noite é, pastor Jean, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Quem são? Que é isso? São pessoas? É o que são? O que representam? É literal? Não é literal? Quem são esses personagens tão importantes? Então, a palavra está contigo. A palavra vai ficar a tela toda aqui do pastor Jean, e eu vou ficar, se tiver alguma pergunta, a monitorar aqui, tá bom? Pastor Jean, com a palavra, querido. Boa noite, queridão. Você é do meu coração, viu? Apesar de ser corintiano, mas bora do meu coração. Um abração aí em Cristo, aos amados irmãos da Cristã, dos amigos que estão conosco, que vão ouvir essa live depois. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, meu amigão, que eu reparto as minhas alegrias, as dores, as dificuldades. Prazer, você é um homem de Deus que eu admiro bastante. Bem, nós, como você disse, eu realmente amo muito esse livro de Apocalipse, já faz algum tempo que estudo. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas verdades desse livro tão difícil de compreender para muitos, mas que é um livro que traz esperança, um livro que traz alento para o nosso coração.
é um livro que nos desafia, enfim, a palavra de Deus viva. E aqui respondendo, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? É uma pergunta que merece uma resposta digna. E o que eu posso dizer que esses cavaleiros do Apocalipse, eles têm um paralelismo com pontos de contatos com Ezequiel 1-6. O que quer dizer isso? Qual é a interlocução que tem do Velho Testamento com o Novo Testamento? Primeiro, é preciso lembrar a cada um de vocês que João está embebecido com o Velho Testamento, por isso tem uma linguagem do Velho Testamento, muitas alusões ao Velho Testamento e também à condição cultural, social da época. Como disse da outra vez, coisa que às vezes dificulta a nossa compreensão de imediata de alguns textos do Apocalipse. Mas essa linguagem dos cavaleiros, ela que começa aqui o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, que também deve ser compreendida como a 70ª semana de Daniel, lendo o Apocalipse com Daniel. É preciso fazer essa leitura também. E esses selos que começam aqui, com esses 4 cavaleiros, transmitem a ideia de julgamento. Portanto, esses cavaleiros, inicialmente a gente pode dizer que transmite essa ideia de domínio, de conquista. E esses cavaleiros, eles são 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro representa o anticristo, com essa ideia de expansão sem Deus. Até porque a autoridade que ele recebeu, tem lá no grego, você vai ver o verbo passivo, foi dado a ele. Ele recebeu, ele não tinha. Então, é uma prova de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo no período da grande tribulação. Então, esse primeiro cavaleiro montado num cavalo branco, né, promovendo a paz, a segurança, ou tentando promover tudo isso, nós podemos dizer que esse cavaleiro representa a personificação do anticristo. Do segundo cavaleiro, nós vamos ter um cavaleiro sentado sobre um cavalo vermelho, que simboliza um período de guerra. O terceiro, um cavaleiro sentado sobre um cavalo preto, um símbolo de restrição alimentar. É tanto que ele vai dizer 3 medidas de trigo por 1 denário. E eu fiz as contas aqui, daria para uma família inteira comprar equivalente a um prato feito, um PF, de comida, 300 ou 400 gramas de comida por dia. Então, é um sinônimo de restrição alimentar e de carestia muito grande. E, por último, o cavaleiro sentado sobre um cavalo amarelo esverdeado. O grego vai trazer essa cor, e um símbolo de morte. No caso aqui, 1/4 da população mundial morreu, algo incomum. Por isso digo que é incomparável todos os julgamentos que nós vemos aqui nos selos, nas trombetas e nas taças, se compararmos historicamente com tudo que aconteceu, ou algo que aconteceu no mundo inteiro, as tsunamis, as pragas, as pandemias, os terremotos, não dá para comparar com tudo isso que vai acontecer ainda. Por isso que o Apocalipse, reitero essa ideia de que o Apocalipse é algo que ainda vai acontecer, é uma visão futurista. E esses 4 cavaleiros, representados aí por essas cores, o branco, o símbolo de paz, até hoje né? Lembra daquela música que diz bandeira branca, eu quero paz, né? Vermelho, né? Um símbolo de guerra, o preto, muitas vezes até corriqueiramente, o jargão popular, o clichê, né? Que diz a coisa está preta, um símbolo de carestia, o amarelo, amarelo esverdeado, símbolo de morte, né? Portanto,
há uma conexão desses cavaleiros com essa associação dessas cores, o amarelo, símbolo de doença também. A gente pode perceber isso, que todas essas ações permitidas por Deus e dadas a esse poder limitado ao anticristo, têm objetivado a restauração da ordem cósmica, e também é um tempo, a gente precisa entender que Apocalipse, especialmente, é um período da grande tribulação, do 6 ao 16, é um período para tratar, cumprir-se a profecia de Daniel para Israel, onde Deus vai tratar especificamente com Israel. No caso, a igreja já saiu de cena, a gente já explicou isso na aula passada. Então, de modo que primariamente o que a gente pode dizer sobre os cavaleiros são isso. Muito legal, pastor Jean, e assim, se tiver alguma pergunta, por favor, anote, faça. Você tem aqui toda a liberdade, você que chegou, bem-vindo, canal Teologia Sem Mistério, tem a primeira parte, para quem não assistiu, se você vai ver depois, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, então, essa ferramenta. Pastor Jean, então, isso vai ser perceptível, vai ser visível. A igreja vai estar no céu durante esse período. E a terra vai estar vivendo esses acontecimentos, né? Tem um período, assim, da apresentação dos cavaleiros, ou eles virão todos de uma vez só? Essa é uma boa pergunta, né? A Bíblia não diz que se eles virão todos de uma vez só, mas acredito que há uma simultaneidade, né, de ações, né, uma após a outra. Há um desencadear, porque você perceba que há o pacto do anticristo com as nações, né, com muitos, né, a falsa paz, né, que a falsa paz que é falsa e é curta. O anticristo, ele é falso e ele quer promover essa paz e é de curta duração. E depois você vai perceber que há todo um desencadeamento aí de guerras, de fome, né? Depois de uma guerra, o que é que tem depois de guerra? Tem fome. Depois Perfeito. de fome tem o quê? Tem mortes. Então há uma sequência lógica Perfeito. até na sequência das ações. Os acontecimentos, né? Os acontecimentos. Perfeito. Representados por esses cavaleiros. Perfeito. Então, há outras figuras que aparecem no livro de Apocalipse, que são as 7 trombetas, os 7 cálices e os 7 selos. Tem uma ordem de acontecimento e uma ordem de intensidade. O que são isso? Isso vai acontecer mesmo sobre a Terra? Suponhamos, o Brasil atingiu a triste marca, a dolorosa marca de 500 mil mortos. É uma tristeza. Vivemos algo assim que, provavelmente, durante a grande tribulação, segundo os escritos, nós vamos ter não a mesma situação, claro, mas uma intensidade muito maior. Isso tem a ver com esses 7 cálices, 7 selos, 7 trombetas que o senhor vai falar. Mas, gente, estão morrendo no Brasil 2.000 pessoas por dia. São 2.000 famílias que estão chorando hoje, agora. Como será isso durante o Apocalipse? Claro, numa dimensão maior. O que são, então, os 7 selos, 7 cálices e 7 trombetas? Vou deixar a tela única com o pastor Jean e acompanhando aqui. Vai lá, pastor Jean. Na verdade, os selos, as taças e as trombetas, 777, eles representam os julgamentos, os juízos de Deus sobre a humanidade no mundo inteiro. Então, há como você mesmo já falou, se você for pegar os selos, as taças e as trombetas, você vai perceber que há uma intensidade de julgamento. Não é que é como se começasse do mais fraco para o médio e o mais forte, até terminar
todo julgamento e culminar na volta de Jesus Cristo, lá no capítulo 19. E aí há toda uma trama, todo um desenrolar durante esses julgamentos. O homem não vai se arrepender, o homem vai blasfemar contra Deus, o próprio anticristo vai ter o poderio midiático do mundo inteiro, a mesma moeda. Então, para você perceber como é tão sério o que tem no Apocalipse e nesses julgamentos, que se você for fazer uma conta, e essa é uma conta matemática, eu posso provar isso, vai morrer mais de 70% da raça humana. Acredito que até mais do que isso. Você imagina aí, pastor Sandro, nós temos aí cerca de 7, 8 bilhões de pessoas, e morrendo aí 70%. Covid morreu 500 mil aqui só no Brasil, e a gente fica muito triste, né? Com tudo isso que está acontecendo, com os lutos, com os entes queridos. Eu soube que a sua igreja partiu uma pessoa essa semana. Poxa, que tristeza, né? Que tristeza, né? A falta de cuidado, né, dos nossos governantes. Então, eu não quero entrar muito nessa seara, mas eu quero dizer que nesses selos, nessas taças e nessas trombetas, vai morrer essa percentagem. Você pode pegar, para provar um pouco isso, você pode pegar que logo lá nos selos diz que morre um quarto. Morreu 25%. Lá na frente, nas trombetas, você vai ver que morreu não só um quarto, agora vai morrer um terço. 33,3%. Só aí, juntando esses dois, já está mais de 50%. Fora as outras pragas que vão assolar. E digo mais, os santos, não da igreja, porque a igreja já vai estar no céu, como a gente falou na aula passada, né? E pude mostrar aqui alguns argumentos, tem muito mais, mas durante esse período da grande tribulação, irão morrer muitos santos, muitas pessoas que se converterem. Quem vai pregar o evangelho? Os 144 mil judeus, os 2 anjos. O anjo melhor e as 2 testemunhas vão pregar o evangelho durante esse período. Está lá em Apocalipse 7, 14. Você vai encontrar isso. E de modo que lá no próprio texto, lá de Apocalipse, diz que o inimigo vai perseguir os santos e vai matar mesmo muitos, né? Algum remanescente vai sobreviver. Então, a representatividade desses selos, taças e trombetas passa por essa discussão. É impressionante realmente a quantidade de pessoas que padecerão. A terra vai ser dizimada, precisamos entender isso. Vai ser algo que nós nunca vimos, nem veremos, porque a igreja vai estar no céu. Mas tem uma pergunta aqui muito interessante da irmã Esther, que é a seguinte: tem um tempo determinado para cada período? Tem um tempo determinado para os selos ou é tudo uma sequência? É um intervalo de 6 meses? Nós temos um período aí de 7 anos, onde teremos 3 anos e meio, e 3 anos e meio na sequência final, considerada como a grande tribulação, onde a cobra vai fumar, como falam, né? O negócio vai ser intenso. Então, há um período de tempo a cada mover, né? A cada acontecimento como esse? O que a gente pode dizer é que alguns sim. Por exemplo, há um anjo que vai sair do abismo e vai perseguir a raça humana durante o período de 5 meses. Então, a gente pode dizer que essa especificidade desse acontecimento de ferir o homem durante o período tem uma data marcada, tem um período de 5 meses. O restante não diz quanto tempo, né? Se vai ser 2 anos, 3 anos. Uma outra dica, tem algumas dicas de período de tempo, de algumas coisas que vão acontecer. Não de tudo. Não tem um tempo, por exemplo, as guerras vão ser quanto tempo? 5 meses, 7 meses, ninguém sabe.
O fato a gente sabe que são durante o período, tudo vai acontecer durante o período, os selos, as taças e as trombetas, os selos, as trombetas e as taças, durante o período de 7 anos. Algumas têm tempo determinado, como, por exemplo, a perseguição mais ferrenha do anticristo com Israel. Aí tem um número nas escrituras, 3.000, 2.300 e tantos dias, que dá 3 anos e meio. Acho que eu errei um pouco aqui no número de dias, mas tem a contagem que dá, se você pegar os dias lá, dá 3 anos e meio. Então, algumas coisas tá claro, outras a gente não sabe o certo quanto tempo cada uma especificamente. O que entendemos é que cada situação como essa, isso aqui me corrija aí, pastor Jean, cada situação como essa, como cálices, selos e trombetas, é a intensidade. Então, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a disciplina, vai aumentando os acontecimentos. O cálice já é um drama, selo outro, e a trombeta vai aumentando a intensidade da dor. Não é isso mesmo, pastor? Exatamente. Excelente. Isso mesmo. Maravilha. Se tiver pergunta, amados, não saia daqui hoje sem perguntar. Pastor Jean, há uma expressão, um acontecimento que muitas vezes ficamos na dúvida, não é? Quem é a mulher? Quem é a mulher perseguida pelo dragão? O que significa isso, né? O que essa realidade, o que é explica isso aqui para nós. Que mulher é essa? Que dragão é esse? Quem é esse dragão? Vai lá, meu filho. Ai. Rapaz, o dragão é o América de Natal. É o Mecão. Rapaz, os americanos agora ficam com raiva de mim. Esse cara tá dizendo heresia. É heresia mesmo, não é o América, não. Mas é o símbolo do América, né? Corrija aí. Tem nada a ver, não, né? Não. O Mecão, quase eu virava torcedor do América por causa desse homem aí. É verdade. Mas o Mecão é um time maravilhoso, assim como o ABC também. Embora que tenha perdido muito, né, ultimamente. Mas às vezes eu lembro do dragão, não sei porque eu lembro do América, mas é o símbolo do América, né? Um animal mitológico, que não tem nada a ver com esse dragão aqui do Apocalipse. Mas o dragão do Apocalipse, ele tem muitas coisas que a própria Bíblia diz o significado. Por exemplo, vou dizer aqui, o dragão diz, e foi expulso no capítulo 12 de Apocalipse, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então já está explicando. Quem é o dragão aqui? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, o dragão, não há dúvida alguma que o dragão é Satanás. A grande questão desse texto, do capítulo 12, que é dividido em duas fases, né? Primeiro é uma guerra no céu e depois a primeira guerra na terra e depois a primeira fase, que vai do 1 ao 6, e depois a guerra no céu, que vai do 7 em diante, até terminar o capítulo, no verso 17. E aí a grande discussão aqui é quem é a mulher. A mulher, no caso aqui, não há dúvida para mim que a mulher é Israel. A mulher é Israel. Porque a mulher representa Israel. A mulher não pode representar outra coisa, porque se você for querer dizer que a mulher é outra coisa, vai encontrar alguns problemas. Por exemplo, a mulher vai sofrer severa perseguição durante a tribulação. No verso 13 diz isso. Então, quem é que vai sofrer severa perseguição durante a tribulação? Não pode ser Maria, não pode ser... Está entendendo? Outra coisa que você querer inventar, não vai casar aqui com outras coisas. Então, a perseguição de Israel nos últimos 3 anos e meio, agora eu lembrei, 1.260 dias, né, que equivale a 3 anos e meio, no verso 16. Então, a mulher aqui, com certeza, a mulher representa
Israel, que deu Cristo ao mundo. Deus deu Israel ao mundo, representando aqui, no caso, a mulher. Então, nós temos a mulher Israel, claríssimo, o dragão Satanás, durante esse período realmente da tribulação vai ter essa perseguição, e maravilha. Antes de tentar responder aqui ao nosso querido Erivaldo, deixa só responder aqui algumas perguntas, pastor Jean. É a mesma. A Janaína Leite pergunta: alguma taça já foi derramada? Algum selo já foi aberto? Alguma trombeta já foi tocada? É interessante que Apocalipse tem 7 trombetas, mas eu já vi gente falando na 8ª, na 9ª, na 10ª, na 13ª trombeta. E a pergunta da Janaína é muito pertinente, né, para esclarecer isso aí. Então, Janaína, pastor Jean vai responder aí sua pergunta. Muito boa a pergunta, Janaína. Com certeza, nenhum desses acontecimentos ainda aconteceram. Por quê? Porque esses acontecimentos, eles só irão acontecer depois que a igreja for arrebatada. E nós, como igreja, como povo de Deus, não fomos arrebatados ainda. E quando o iníquo for revelado, que é o anticristo, nós não sabemos ainda quem é o anticristo. E uma prova também que nenhuma dessas coisas aconteceram ainda, nenhuma delas aconteceu, que não tem nenhum fato histórico no mundo inteiro que prove que foi alguma dessas catástrofes a nível mundial, por isso que é chamado de grande tribulação, lá no próprio Apocalipse tem esse termo, lá em Mateus também, 24, que é para o período da grande tribulação, tem esse termo também, esse termo grande tribulação. Então, a resposta é essa. Não aconteceu nenhuma delas ainda. Maravilha, pastor Jean, maravilha. É interessante que a irmã Eliana Torres também queria saber isso e você respondeu. Então, não aconteceu nada. Muita especulação em cima do tema, de gente que diz que tem 8ª, 9ª, 10ª trombeta. Isso, por isso que a fala aqui do irmão Erivaldo, quando diz que é um tema importante, que pouco tem se tratado em relação a isso, é fenomenal. O irmão Erivaldo está lá em Fortaleza, grande abraço aí para o Erivaldo, para a Aline, dizer para manter contato aí contigo, para pegar o contato do nosso querido pastor Armando, né, para estar uma das noites aqui conosco, né, Jeanzinho, né, pastor Armando Bispo aqui conosco, aqui, falando sobre a igreja. Eu estou pensando nele aí para estar aqui conosco. Mas ele coloca o seguinte: meu amado, tem alguma referência na Bíblia sobre os animais, ou eles morrem e pronto, acabou tudo? Acabou tudo? É uma pergunta bíblica, né? Ele quer saber em relação aos animais, não está referindo-se à questão do Apocalipse. Eu tenho um pensamento sobre isso, não sei o que você pensa aí, Genzinho. Em relação aos animais. Eu penso que os animais irão existir, sim, no novo céu, na nova terra. No milênio, com certeza. No milênio... Milênio dito no livro de Isaías, leão, asco, que a gente vai poder brincar com tigre, com... Né? Exato. Eu vou adotar um leão até nessa época. Boa. Então, eu acredito, sim, que não vai se extinguir. Hoje a gente tem uma percentagem bem menor, né, de animais que tinham, considerando desde a criação, considerando o que os cientistas dizem, que estudam a extinção dos animais, né? Hoje há uma extinção muito, muito grande dos animais desde a época que Deus criou os céus e a terra. Então, eu acredito que eles vai continuar, assim, no milênio, com certeza, e eu acredito, tenho essa crença que no novo céu, na nova terra, apesar de que não há menção dos animais quando se fala da cidade celestial, tá? Da Nova Jerusalém, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza. Há uma pergunta que foi aqui em sequência,
que é qual a linha de pensamento do pastor em relação às duas testemunhas? Quem são elas? É a mesma pergunta que a irmã Eliane coloca. Eu também quero saber, ela coloca aqui. Quem são as testemunhas, né? Então, fala aí, queridão. Eu tenho o posicionamento, eu não corro da raia, não. Eu respondo o que eu penso. Então, para mim, uma delas vai ser Elias. E a outra, eu não sei quem. Mas, com base lá em Malaquias, o final do texto você pode ler de Malaquias, né? Vai falar sobre Elias, que ele vai vir. E eu acredito, por ele ter sido trasladado e não ter morrido, eu acredito que ele é o candidato a uma das testemunhas. A outra, alguém vai dizer, é Moisés, é Enoque. Enoque, Moisés ou Enoque, né? Há essa discussão, né? Perfeito. Ou então nenhum dos dois, mas eu aposto em todas as minhas fichas em Elias, com base nesse texto. Perfeito. Eu também creio assim. Então, uma das testemunhas seria o profeta Elias, que foi trasladado aos céus, e a outra segue em duas linhas, ou Moisés ou Enoque, que também foi arrebatado, e Moisés não se achou o corpo dele, né? No momento que há uma tendência muito grande, que no Monte da Transfiguração, quando o Senhor permite, Deus Eterno permite que os dois expoentes de Israel se materializem aos discípulos, nós temos Elias e Moisés, que desce, né? Que Pedro diz assim, eu quero ficar aqui nesse local, né? Então, essas características levam a crer que as duas testemunhas ali serão esses dois personagens, né? É isso. Verdade. Um irmão aqui pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta, pastor, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. Isso é literal? Porque algumas crenças dizem é o olho da fé. Procede? Isso até, viu, Erivaldo, está no vídeo da semana passada. Nós respondemos na semana passada, mas vamos dar aqui essa resposta logo para ti. Fala aí, pastor Jean. Todo olho verá. Aí, nesse texto o texto de Apocalipse, logo no início, faz referência à volta de Cristo, depois do período da grande tribulação. Então, quando ele voltar de maneira cinematográfica, todo olho verá, né? Ele vem do céu e aí vem com os seus anjos tomando vingança, com alarido, soar da trombeta. Então, não tem como essa manifestação que vem lá do céu, não tem como, em qualquer lugar do mundo, a pessoa não ver. Então, todo olho vai ver, sim, a volta triunfante do Senhor Jesus lá em Jerusalém, em Atos 1:11. Então, esse todo olho verá é literal, sim. Maravilha. Pastor Jean, o milênio serão 1000 dias mesmo. Satanás ele vai estar atuando no milênio. Nós vamos viver 1000 anos. Como que será isso? Onde é que nós estaremos? Aí a igreja volta. O que é isso? Onde é que nós estaremos nesse milênio? Como que vai ser? Eu vou poder mesmo ter um leão, um tigre, uma cobra, uma sucuri? Como que vai ser? Fala para mim aí. Ó. Rapaz, o milênio é fantástico. Capítulo 20 de Apocalipse é um texto que ele serve até para desbancar um pouco a teoria, as teorias erradas da não literalidade, da hermenêutica literal, gramatical, histórica. E o texto do milênio, ele prova que quem adota essa, é uma das provas também, quem adota essa linha de hermenêutica está fazendo a exegese hermenêutica coerente das escrituras. Por isso que é preciso a gente pontuar aqui algumas coisas. Vamos fazer algumas considerações sobre o milênio. O milênio é literal? Sim, o milênio é literal. Vamos pensar o seguinte. Pensa aí, pastor Sandro. Satanás, anjo, céu, quando aparece no Apocalipse, é literal ou não? Se eu diga aí, meu irmão, para você, Satanás, ele é essa personificação do mal. Eu vou dizer que ele não existe, que é uma ideologia, que é fruto da minha imaginação,
que é só a briga do bem com o mal. É isso que eu vou dizer. Eu vou interpretar dessa forma. Eu vou interpretar como uma pessoa do mal, que quer me fazer o mal, fazer o mal à igreja. Como o anjo que aparece, como o céu, como tantas outras coisas que aparecem no Apocalipse, que a gente interpreta literal. Então, por que os 1000 anos não devem ser interpretados literalmente? São 1000 anos. 1000 anos são literais. Não tem como fugir disso. Se João quisesse, Deus quisesse que João escrevesse uma época, uma era, ele teria escrito dessa forma, mas ele escreveu 1000 anos. Ponto final. Não tem como fugir disso. Satanás vai, certo, enganar as nações no final do ano, no final do milênio, quer dizer. Ele vai enganar, está lá no texto, no final do milênio. Muita gente vai dizer, não, o milênio já está acontecendo. Poxa, nós estamos mais de 2000 anos depois que Jesus nasceu. Então, que milênio é esse? Milênio é 2000 anos? Você está querendo fazer uma manobra no texto e Satanás vai enganar no final do milênio? Ele não está enganando agora, não? Ele está enganando, ele está solto, ele não está preso. E no milênio ele vai estar preso. É bom lembrar que o milênio vai acontecer depois do final da grande tribulação. Olha os textos do Apocalipse, grande tribulação, volta de Cristo, milênio, e depois novo céu e nova terra. Então, o milênio é esse período do reinado de Cristo conosco. Respondendo a sua pergunta, que Cristo vai, somos feitos reinos e sacerdotes, aquele corinho, o cântico que a gente sempre canta, né? Então, Satanás vai ser preso durante esse período e no final ele vai ser solto por pouco tempo e vai enganar muitos que nasceram naquela época. Nós vamos vir com Cristo, já tínhamos sido arrebatados, recebido o corpo glorificado e vamos vir reinar com Cristo. É onde nós somos feitos reinos e sacerdotes, vamos reinar para os súditos que vieram salvos da grande tribulação e para muitas pessoas que vão nascer, não por nós vamos reproduzir, nós vamos governar, mas as pessoas que nascerem vão se reproduzir durante esse período do milênio. Uma coisa muito interessante ainda dizer que nesse texto do milênio há a palavra ressurreição, anastase, que ela se aplica, é a mesma palavra, o vocábulo grego, que se aplica à ressurreição no sentido genérico, geral, dos santos, do versículo 4, e no versículo 5 vai dizer de todos os descrentes do final. É a mesma palavra. Então, essa verdade e o entorno dessa palavra ressurreição. A promessa do reino é para Israel, que vai se cumprir durante o período do milênio. E mais ainda, no milênio diz que Satanás será preso. Ele não será limitado, ele será preso. Quando diz preso, é preso, não é limitado. E aí ele está limitado, ele está sem atuar agora. Se a gente vivesse hoje no milênio, o milênio lá no céu, como alguns querem dizer. Então, isso é uma teoria fantasiosa, né? Então, é preciso entender isso. O tema, a decapitação do capítulo, do versículo 4, também é literal, é decapitado mesmo. Né? Então, veja as condições lá em Isaías do milênio, as condições de instrução, de paz, de alegria, de glória, de justiça. A doença vai ser eliminada. Onde é que a doença está sendo eliminada agora? Está matando uma reca de gente aí. O pleno conhecimento, a gente tem que estudar, né? Esmerar muito para aprender alguma coisa. Lá no milênio vai ter proteção, qual é a proteção que o mundo tem, prosperidade, língua unificada e tantas outras coisas que são características inerentes do milênio que não existe hoje. Então, é um período ainda que está para acontecer. De modo que reafirmo que o milênio é um período literal. Maravilha, pastor Jean. Perguntas estão chegando aqui, e uma pergunta, tem duas.
Uma delas aqui da irmã Ilza é: qual o primeiro sinal do anticristo? Né? Então nós temos, só para situar os irmãos na leitura do Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 4 de Apocalipse, é uma fala para as igrejas, onde está ali se tratando. A partir do capítulo 4 nós temos a expressão do Deus eterno, capítulo 5, Jesus Cristo, a partir do capítulo 6 inicia todo esse processo apocalíptico, né, de tribulação, a grande tribulação, selos, trombetas. E a pergunta dela é: qual o primeiro sinal do anticristo? Né? Como que vai ser isso aí? Uma boa pergunta. Uma pergunta muito interessante, né, sobre o anticristo, né? E é preciso a gente pontuar algumas coisas sobre o anticristo. Ele, primeiro, ele só vai aparecer depois que for revelado, depois que a igreja subir, né? O que o detém, lá do texto diz, que eu acredito que a igreja, aquele que o detém, o Espírito Santo atuando na igreja, não tiver mais, subir, então ele vai aparecer, aí vai ser revelado toda a apostasia, e ele vai aparecer e vai começar a desencadear uma série de ações, promovendo a falsa paz, que é o início lá, talvez seja um dos primeiros, das primeiras ações dele, é fazer o conchave com as nações, com os grandes poderes mundial. É tanto que Apocalipse 17:13 diz que ele será um líder mundial. É importante pontuar também que o anticristo será um gentio, já que surge do mar. É conhecido por sua inteligência e persuasão. Ele é comparado, para você ter uma ideia, ele é comparado com a ferocidade do leão, a força do urso, a velocidade do leopardo. Daí ele vai adotar uma adoração idólatra somente para ele. Pode ver lá Daniel 9:27. Ele é descrito como um blasfemador. E esse anticristo, que é um ser humano, é um homem, ele vai receber poder de Satanás, tornando-se peça fundamental no sistema satânico da tribulação. Tá certo? Então, ele é interessante, pastor Jean, é muito interessante também dizer que ele vai receber uma ferida mortal, ele vai morrer, e ao terceiro dia ressuscita. Pois é, vai fazer isso, né? Vai fazer isso, vai ser dado a ele muito poder para fazer muitas coisas, né? Paralelo a ele, vai ter o seu porta-voz religioso, que é o falso profeta, né? Exatamente. Vai ser os judeus que surgem da terra, na terra da Palestina, influência dos negócios religiosos, né? Está lá o Apocalipse 13:11, os 2 chifres aparecendo, o cordeiro, ele quer imitar o cordeiro. Ele é motivado por Satanás, né? Que dá autoridade a ele, e ele tenta promover o anticristo. Ele faz, como você disse, ele faz... Apocalipse 13:14 diz que ele faz milagres, sucessos, milagres e sinais, né? E tudo isso para enganar as pessoas e convencer os homens a adorar a falsa besta, né? E vai ser esse líder que vai comercializar também através do número 666, que é a marca da besta. Muito bom. Algumas perguntas ainda aqui sobre o milênio, mas antes de tocar no milênio, o pastor Jean situou muito bem. Cristo Jesus voltará, nós voltaremos com ele. Haverá então essa grande batalha, que foi citado aqui, fala sobre a batalha do Armagedon. Então a Bíblia Sagrada nos revela que vai haver essa grande batalha, onde diz que o sangue vai ser tão intenso que vai bater ali no cabresto do cavalo, né? De tantos sangue, os abutres. Então, é algo que nós não teremos ideia e também assim, o ódio que as pessoas terão do Senhor, colocando culpa no Senhor de todos esses acontecimentos, e vão se levantar, o sangue no olho, né? Não é isso, pastor Jean? Por favor. Depois vai seguir para o milênio, que ainda tem algumas perguntas aqui que nós vamos responder. Fala um pouquinho sobre o Armagedon, pastor. Armagedon, né, na volta de Cristo, né? Você falou uma coisa muito interessante: o sangue vai dar no freio dos cavalos, aproximadamente 1,20 m de sangue, né, naquele vale ali do rio Eufrates, ali que vai se aproximar de Jerusalém, né, uma grande extensão, cerca de mais de 2.000 quilômetros de terra. E aí Jesus, o anticristo, junto com os seus exércitos, vão estar ali já para destruir o povo de Deus em Jerusalém. E
E aí, quando ele vai destruir, Jesus vem com todo o triunfo, né, dos céus e dá a vitória, né? E aí, por isso, aí chama os abutres, né, para comer a carne dos que receberam a marca da besta na fronte ou na mão direita. E aí convida os abutres porque a vitória de Cristo sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, vai se dar nessa ocasião, nessa batalha, né? Que Jesus vai dar a vitória. Ele vai ali à volta dele em Jerusalém, ele vai pisar o lagar, como diz lá em Isaías e como diz também lá no capítulo 19 de Apocalipse. Então é a vitória triunfal da volta de Cristo. Maravilha, pastor Jean. Nosso tempo tá indo, mas nós temos ainda algumas perguntas. E você que está aqui no canal Teologia Sem Mistério, toda terça-feira tem uma entrevista, tem uma aula especial ao vivo, online, com direito a perguntas. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva. E mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Jean, pesquisador do livro do Apocalipse, mais de 20 anos estudando esse livro, já expôs esse livro várias vezes, palestras, aí mais palestras, o pastor Jean, ele tem fez aqui no estado, fora do estado, e é assim, alguém que é uma autoridade no assunto desse livro monumental. Meu amado, a pergunta ainda sobre o milênio é: quando Satanás for preso, o que acontece com seus demônios? E espíritos seguidores continuarão na Terra, agindo durante 1000 anos? Lembrando também um detalhe que o pastor Jean citou, nós estaremos aqui reinando durante esses 1000 anos. Seremos literalmente sacerdote das nações. Imagina aí o privilégio. Pastor Jean. No caso, está muito claro que o falso profeta e o anticristo, eles serão jogados no lago de fogo, né? No lago de fogo. Aproveitando isso aqui, pastor Jean, do lago de fogo, porque tem uma pergunta na mesma sequência: como saberemos que Satanás está preso? Algum sinal, né? E o sinal seria exatamente essa batalha e esse lançar no lago de fogo aí durante esse período. Muito boa. Continua, pastor. Exato. Então, o falso profeta, como disse, e o anticristo serão lançados no lago de fogo. De modo que os demônios, Satanás vai ser preso durante o período de 1000 anos. Então, os demônios, se eles não estiverem no lago de fogo, mas eles não terão poder algum sobre a ingerência do reino de Cristo aqui na Terra. Porque é Cristo que vai reinar durante o milênio. É claro que, no final, muitas pessoas que nascerem durante o milênio, elas vão se rebelar. Satanás vai ser solto por pouco tempo. Isso mostra a natureza caída das pessoas, né? Que as pessoas nascem com a natureza caída. E elas vão se rebelar. Não os que foram salvos saídos da tribulação, porque esses já não receberam a marca da besta e são salvos. Mas os que nascerem deles, alguns no final vão se rebelar através da enganação de Satanás. O fato é que os demônios, Satanás e todos eles, o destino final é o lago de fogo. Maravilha, espero ter respondido aí, meu amado. Há uma pergunta: como saberemos que, sim, Satanás está preso? Esse sinal é esse, essa grande batalha, e ele é lançado no lago de fogo, né? A pergunta aqui do Zivanaldo: tudo isso após o milênio? Eu não sei se tudo isso é essa prisão de Satanás, não. Satanás é preso antes do milênio, e ele vai ficar preso durante todos esses 1000 anos. Nós estaremos reinando com Cristo aqui na Terra durante esse período. Exato, exatamente. Uma pergunta eu não entendi, a irmã colocou Ilza Alencar, Elizabeth Alencar. Elizabeth. Irmã Elizabeth pergunta: antes da igreja ser arrebatada, ela coloca aqui, antes da igreja ser arrebatada, ela terá alguma ideia de quem ele seja? Eu não sei se é do anticristo que ela está se referindo. Não terá, não será revelado, não terá. A gente não sabe o dia do arrebatamento, pode ser hoje. Só que também não vai ter ideia, né? Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, a volta é iminente, a gente falou sobre isso. Daria só uma aula para falar sobre a volta iminente de Cristo, mas nós não vamos saber. É muito taxativo, não vamos saber. Ele só vai ser revelado, o texto diz lá de Tessalônica,
Ele só vai ser revelado, né, depois que a igreja subir. Então, não tem. Eu li vários livros sobre isso, 666, o Anticristo. Não passava de especulação, dizendo que é o Papa, que é Nero, que era isso, que é aquilo, tal. Então, não é nada disso. Mas uma coisa é fato, ele vai se manifestar logo após o arrebatamento da igreja. Porque o mundo vai estar em caos, precisamos entender isso, o mundo vai estar em caos, querendo ter uma explicação para o arrebatamento, o desaparecimento dos crentes. Você imagine aí a quantidade de crentes. É tão sério o negócio que havia uma empresa nos Estados Unidos chamada TWA, que é uma empresa aérea, que ela não contratava crentes para ser piloto principal das suas empresas, porque eles entendiam claramente que poderia acontecer o arrebatamento e aquela aeronave cair, despencar. Piloto crente não era piloto ali oficial. Isso aí é fato. Muitas casas estadunidenses tinham frases do tipo, se você chegar e não tiver ninguém, pode ficar aqui, aconteceu o arrebatamento da igreja, explicações. Então, esse grau de compreensão. Agora, imediatamente, para justificar, o anticristo estará sendo revelado. Ok? Pergunta aqui do Josimar para nós seguirmos para a última, falar sobre novos céus, nova terra, Nova Jerusalém. Qual o significado da expressão Gog e Magog? Uma pergunta muito boa. É simplesmente um significado simbólico, porque Gog e Magog sempre representaram os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus. Então a explicação é essa. Gog e Magog, uma expressão que se refere a inimigos de Deus, historicamente, e que é citado no Apocalipse, dando essa referência aos inimigos. Perfeito. Queridão, chegando à última pergunta da noite, o que são novos céus e nova terra, novas terras, e o mundo vai ser transformado, esse mundo que nós estamos será outra coisa, teremos sol, teremos lua, teremos inverno, vai ter doença, como que vai ser esse novos céus e nova terra? Para finalizar com toda e total esperança, conforme o livro de Apocalipse nos dá. É bom demais essa pergunta, né? Que é a melhor de todas. Falar sobre a cidade celestial, né? O novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém. Que mensagem de conforto, de esperança, né? Poxa vida. Quando a gente fica vislumbrado com as cidades lindas, né, que o mundo tem, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e vi que a maioria dos sites diz que a cidade mais bela, mais bonita do mundo é Paris. E depois fui pesquisar qual era a cidade que tinha o melhor IDH. E a maioria dos sites dizem que é Viena, na Áustria. E mais bela é Paris. E eu fui comparar essa cidade com a cidade de Jerusalém. E a conclusão que eu cheguei é que elas não chegam nem perto dessa cidade. Uma cidade de ouro, uma cidade reluzente, né? Uma cidade que a gente vai morar, uma cidade de uma beleza incomparável, né? Uma cidade onde a festa nunca vai acabar, né? Uma cidade onde não haverá maldição, uma cidade onde não haverá dor, luto, morte, não haverá fome, não haverá desemprego, não haverá angústia, não haverá tristeza, uma cidade onde não haverá crise existencial, uma cidade onde não haverá mentiras, traições, guerras, orgulho, pecado, qualquer restício de mal. O Apocalipse 22 diz que não haverá maldição. Que cidade magnífica, além de exuberante, com a sua beleza, dos brilhos das pérolas. Eu fui estudar as pérolas lá, pastor Sandro, e que coisa maravilha, as pérolas de todo tipo de cores. Uma cidade de ouro, né? De ouro. Então, é uma cidade realmente que, lá em Hebreus, diz que foi o artífice, o maior arquiteto que fez essa cidade, que foi Deus, e que ele vai morar nessa cidade junto conosco. Então, como é bela essa cidade, uma cidade que a Nova Jerusalém ela tem cerca de 2.200 quilômetros, né, de forma cúbica, e que, segundo Riley, essa cidade calcula-se que se apenas 25% do espaço
dessa Nova Jerusalém fosse usado para as habitações, acomodaria confortavelmente 20 bilhões de pessoas. Então, essa cidade que, lá em Apocalipse 22, 1, 2, diz que indica plenitude de vida, bênção contínua. E logo no início a gente vê que vai ser o estado eterno, não é algo reformulado dessa terra ou desse céu, mas quando João traz essa ideia, se você for fazer uma exegese direitinho, você vai perceber quando João diz, vi um novo céu e uma nova terra. É novo, meu querido, a gente vai morar em algo novo, algo espetacular, criado por Deus. Então, é esse estado eterno, né? Esse estado eterno que vale a pena a gente continuar sendo fiel e acreditando nessa esperança. Por isso que lá no final ele traz, no epílogo, traz a palavra de conforto, né? Dizendo que essas vêm sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, né? Porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, que recebeu Jesus Cristo, porque eles vão ter dado o direito, né, dessa plenitude de vida e que entre nessa cidade pelas portas, diferentemente daqueles que não aceitaram Cristo, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Então, há tudo isso que a gente pode perceber nesse livro e na construção desse estado eterno que está delineado no capítulo 21 e 22, 21 e 22 de Apocalipse, indicando, sobretudo, essa vida plena de bênção contínua para sempre. Então, queridos, vale a pena acreditar na palavra de Deus e seguir esse Jesus e acreditar na beleza dessa cidade celestial que traz esperança para cada um de nós. Maravilha, pastor Jean. Maravilha. Temos aqui ainda algumas perguntinhas para nós finalizarmos. Uma delas é sobre a nossa fisionomia. Nós vamos manter a mesma fisionomia, mesmo corpo, ou teremos um corpo transformado, como diz as Escrituras. Vai ser esse mesmo, assim, como que vai ser? Tem alguma noção nesse novos céus e nova terra? Sim. O tempo está acabando, eu podia mostrar aqui vários textos, mas eu quero dizer, respondendo rapidamente essa pergunta, que nós vamos manter os traços de nossa fisionomia. Agora, claro que se uma pessoa teve algum problema físico, aleijado, tudo isso vai ser consertado. Mas nós vamos manter os nossos traços, sim. Eu vou saber quem é quem, né, lá na época. Acredito que, possivelmente, né, manter os traços ali entre 20, 25 a 35 anos, nessa faixa etária aí, com base em algumas literaturas que tenho lido nesse sentido. Né? Mas que vamos manter, sim, vamos conhecer uns aos outros. Né? Eu vou saber quem é o pastor Sandro, eu vou saber quem é a minha esposa, eu vou saber quem são as pessoas que a gente teve convivência aqui, que estão no céu conosco. É algo assim tão fantástico, e lembrando que eu sempre digo para os irmãos, tem muitas perguntam para mim também sobre isso, e eu digo, agora lembre-se, o teu amor e o teu carinho vai ser o mesmo pelo José, Antônio, Manuel, Richard e Xing Ling do Japão, da China, da Angola, de qualquer lugar, o amor será o mesmo, né? E esse é o grande ponto. A outra pergunta que nos veio aqui interessante, quando a gente morrer, ou seja, quando morremos aqui, como você citou, nosso irmão que morreu, partiu para Cristo, irmãos que padeceram hoje, vai para um lugar intermediário até chegar no novo céu e nova terra? O que é que você me diz aí, pastor Jean? Vamos para um lugar intermediário ou como que é isso? Nós não vamos para lugar intermediário coisa nenhuma. Esse negócio de lugar intermediário é purgatório, é doutrina falsa da Igreja Católica. Nós vamos ou para o céu, quem tem Cristo, e quem não tem Cristo vai direto para o inferno. Não tem meio termo, não. Então, uma pessoa morreu hoje, vai direto para estar com Cristo. Lembra do que Cristo disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
né? Está no céu. Então, a pessoa morreu hoje, o espírito vai para o céu, aguardar o corpo ser ressuscitado. Aí tem as etapas da ressurreição corpórea. A primeira delas a primeira vai ser no arrebatamento para os corpos dos que morreram em Cristo durante o período da igreja. A segunda etapa da ressurreição corpórea é no final da grande tribulação, para os que morreram antes da igreja, do Velho Testamento, e que morreram também do período da grande tribulação. Então, há essas duas etapas da ressurreição corpórea. Mas, enquanto isso, as pessoas estão lá no céu com o corpo intermediário, gozando da presença e da glória de Deus. Assim que morre com Cristo, vai diretamente para a presença do Senhor. Maravilha! Vários textos que mostram isso. Maravilha! Iremos lembrar daqueles que não estarão conosco, que de repente foram para o inferno? Sim, vai lembrar. Ninguém vai ter amnésia, não. Nós vamos lembrar, sim. Agora, só que nós vamos estar com a mente glorificada, com a mente renovada. Nós não vamos ficar lá sofrendo, chorando, porque não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento no céu e na terra. Mas nós vamos se lembrar. Perfeito. Sem a dor e sem o lamento, não é? Porque vamos ter uma mente renovada, né? Céu. Mente do céu, é céu. Muito bem. É a maturidade espiritual, né? Exato. Sem o lamento de dizer, puxa, eles não ouviram o Senhor, né? Entendi. Vai ser grande. Então, aqui tem mais uma pergunta, que é, se meu irmão morreu há 20 anos, ele era mais velho do que eu, como será ele, a fisionomia, mais do que eu, se eu sou mais novo do que ele? Ele morreu há 20 anos, só que esse irmão envelheceu aqui na Terra, entendeu? O moço morreu há 20 anos. Como se meu irmão... Tá entendendo aí a pergunta? Tô. E eu envelheci. Sei. Como vai ser a fisionomia dele? Você colocou como que, se nós vamos estar aí numa faixa de 25 a 30 anos, baseado nos textos que você leu, né? Baseado na literatura secular, né? Não tem na Bíblia, não está dizendo como é que vai ser perfeito. A fisionomia de cada um. Eu sei que os traços a gente vai manter, agora como vai ser e tal, aí a gente só vai saber quando chegar lá, né? Maravilha. O nosso irmão aqui pergunta, por que existirá um novo céu se já existe o céu de Cristo atualmente? Uma ótima pergunta. É porque esse céu ele está poluído, né? Ele está poluído, os demônios estão transitando nele, a terra também está corrompida. Então, diz a Bíblia que Satanás vai à presença de Deus, como diz lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, não, de Jó, né? No livro, na carta aos Efésios, fala das regiões celestiais, dos dardos inflamados do maligno. Então, quando você fala que o céu está poluído, é nesse aspecto dessa ação. Não é que o céu está poluído, é nessa ação, por isso que é uma nova restauração completa em todas as áreas. Um novo céu e uma nova terra. Ele não vai, não no sentido de restaurar, ele vai criar um novo céu e a nova terra. Fazer novo. Ok. A irmã Tereza Cristina, eu posso responder essa aí, a pessoal, porque assim, tem muita, em relação aí entra no campo da vacina, e aí há muita coisa que, a pergunta interessante aqui, que é uma pessoa falando que a vacina vai deixar a marca do anticristo, né? Então, assim, amados, em nome de Jesus, não creio nisso, não, tá certo? Tome a vacina. Tome a vacina. Não tem nada a ver com a carimbo da besta, não. Não, viu? Mas, Pedro, muito obrigado por suas preciosas perguntas, todos aqui nessa noite. Assim, muito preciosa mesmo, assim, muito, muito mesmo. Eu quero, assim, agradecer mais uma vez a transparência, a espontaneidade, a maneira clara que o pastor Jean fala. Ouvindo aqui as perguntas, eu fiquei imaginando tantos assuntos para tratar aqui, sobre morte, para tentar explicar, sobre Satanás, para poder tentar explicar quem é Satanás. O pastor Jean é especialista sobre isso, ele escreveu um livro sobre esse aspecto, né? A gente pode marcar outro momento com ele aqui, sobre anjos, atuação dos anjos, quem são os anjos, né? Manda perguntas, se você quiser fazer, manda aí sugestão de tema,
que nós vamos ter o maior prazer em poder trazer alguém para falar aqui sobre esses assuntos. Pastor Jean, muitíssimo obrigado. Passo para você aqui as recomendações finais. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Teologia Sem Mistério. Pastor Jean, muito obrigado, servo de Deus, e dá as considerações finais. Queridos, um prazer estar com vocês aqui. Outra oportunidade, a gente pode falar sobre a Grande Babilônia, que a gente nem deu tempo, né? É tão bom falar de Apocalipse. Tem muita coisa aí, a Grande Babilônia, né? Mas fica para outra vez, para outro dia, né? Lá para frente, no próximo ano, se Deus quiser. E se o pastor Sandro me convidar de novo. Com certeza você vai ser frequente aqui, viu? Não, no próximo ano a gente fala da Grande Babilônia. Mas eu queria indicar alguns livros para os amados. E também, antes de indicar os livros, eu quero pedir a permissão do pastor Sandro para indicar o canal da nossa igreja. Eu posso? Então, se você... Não só pode, quanto deve. Se você quiser estudar mais um pouquinho alguns temas do Apocalipse, você entra no nosso canal do YouTube, que é da Igreja de Candelária, que é IB Candelária Natal. Você bota IB Candelária, aí dá um espaçozinho e bota o nome Natal. Aí lá você vai ter várias lives, vários livros, vai ter sobre a Cidade Celestial, vai ter uma live sobre o milênio com o professor do Cariri, pastor Carlos. Vai ter esse aqui, pastor Jean, que está aqui, ó. Qual? Está no painel, IB Candelária Natal? IB Candelária Natal, exatamente. Isso, irmãos, entra lá, vai ter várias lives, uma sobre o milênio, como falei, uma sobre os Cavaleiros do Apocalipse, outra com Randy Cook sobre a Grande Babilônia, outra também sobre o Anticristo, que a gente pouco falou aqui com o professor Marconi. Nós vamos ter uma live lá também que está gravada com o pastor Sandro, né, sobre Provérbios, está lá gravado, você pode ver. Tem uma sobre Salmos, tem uma com Adalto Lourenço, que bateu o recorde de audiência, né, sobre Gênesis 1 e 2, no Adalto Lourenço, maravilhosa, um sobre design inteligente, com Eberlin. Então, tem várias lives lá que você pode edificar a sua vida, querido. Então, entra lá e B Candelária Natal. E, por último, ainda rapidinho aqui, queria indicar alguns livros. Você pode comprar Apocalipse, né? Esse livro aqui, da IBR, Imprensa Batista Regular, Doutrina das Últimas Coisas da IBR, Apocalipse... Vai mais calmo, passa devagar, aí foi muito rápido. Vou começar, porque é o tempo, né? Mas vamos devagar. Primeiro, Apocalipse é um livro que eu recomendo da Imprensa Batista Regular, para introdução ao assunto. Depois, você pode ler Doutrina das Últimas Coisas, também da Imprensa Batista Regular, IBR. Imprensa Batista Regular, Doutrina das Últimas Coisas. Também, para início, você pode comprar na CPAD, de Severino Pedro, Apocalipse, versículo por versículo. E para completar essa linha de introdução aos estudos do Apocalipse, da escatologia, você não pode deixar de comprar da Editora Vida o Manual de Escatologia de Dwight Pentecoste. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, aí você compra também, tem vários autores aqui, Quando a Trombeta Soar, da Chamada da Meia-Noite, e também compra Os Planos Proféticos de Cristo, está aqui, dessa editora, que é bastante interessante. E, por último, que foi a minha última aquisição, Revelation, um livro de Apocalipse, são dois volumes em inglês. Você pode comprar esse livro, é de Robert Thomas, é um dos melhores comentários que tem, né? Então, esse aqui já é mais substancial. Tá bom? Então, tem vários outros aqui, tem uma estante cheia, mas eu acredito que esses daqui, para você começar, são suficientes. Que Deus abençoe, queridos, a vida de cada um de vocês, fique cada um na graça, na paz de Jesus. Um abraço aí, pastor Sandro, meu amigão de coração. Vitória sempre de Deus. Bênção. Das meninas. Obrigado. Um abração. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, irmãos. Prazer estar aqui e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe. Valeu, amados.